Como aprender a vender? Primeiro ponto, eu acho que esse episódio desperta a vontade. Primeiro é você ter tudo começa do ponto de partida do reconhecimento, né? Quando você tem esse despertar, parece que todos nós um dia tivemos esse despertar em vendas, né? Quando você realmente entende, se interessa, você tem uma vontade genuína de falar assim, opa, calma aí. Eu acho que uma das grandes funções até agora foi trazer provocações que as pessoas, calma aí, de questionar. Será que é técnica? Será que é fome? Será que é controle emocional? E você se questionar... Será que é dom? Será que é dom, né? Você se questionar é o primeiro passo para um despertar de um interesse. Então, a primeira coisa, como eu faço para aprender vendas, é você se questionar e você se provocar ao ponto de você se inclinar sobre. A segunda coisa, hoje você tem tanta coisa disponível, né? Olha esse episódio aqui, aberto para todo mundo, bacana, trazendo provocações mais técnicas, mais comportamentais, algumas mais concretas, outras mais abstratas. Então você tem tanta coisa, você tem tanto livro bacana, só que eu quero deixar uma frase que mudou a minha carreira. Treinar não vende, vender treina. Treinar não vende, vender treina. Ou seja, nada vai refinar mais a tua técnica do que você colocar em execução. Você vê o que a gente está falando, por exemplo, em vendas todos os sentidos são percebidos. E você vai para um processo de vendas e nem que você tem que se colocar numa posição de confiança, falar com segurança, aí você vai perceber, não fui tão seguro assim. Eu fui o cara do quadro lá que o Joel falou. Ou seja, Caio, desculpa te interromper, ele se expor ao fracasso. Exato. Ele se expor ao fiasco, Exato. ao erro. Exato. Treina ele mais do que ele ficar lendo, estudando. Com toda certeza. Mas, cara, posso colocar um ponto aqui? Nem todo mundo. Nem todo mundo. Olha lá, aí vai estar polêmica, hein? Sabe por quê? Vai ficar bom agora. Não é todo tira esse mundo, cara do pé de porque... mim. Não, porque olha só, se expor ao fracasso, se você expõe ao fracasso, e de fato eu acredito que você, vendendo, você é treinado assim, se você expõe ao fracasso, você fracassa muito, mas você não está preparado para aguentar isso, cara, você vai largar a toalha muitas vezes. Exato. Tem gente que não tem a resiliência suficiente para voltar. Tem gente que vai desistir, vai chorar em casa. Não é? E depois vai parar e vai querer mudar de profissão e não vai mais ser um vendedor de sucesso. Então, isso daqui com certeza funciona. Mas funciona para quem tem um sonho, cara. Funciona para quem tem ambição. Entendeu? Porque se você está indo numa direção onde você não acredita, você vai ser muito mais sensível a porradas que você toma da vida. Você vai desistir na primeira porrada que você tomar. Ou talvez na segunda, ou talvez na terceira, ou talvez na quarta. Mas se você está em direção ao seu sonho, o sonho, ele te anestesia. Porque você está em direção ao seu sonho, é o que você acredita. Então você vai tomar porrada, mas você vai continuar. É igual um sonho de fato, vai doer menos. Você vai continuar, você vai continuar. Você falou uma parada agora, todo mundo que vende alguma coisa, por mais que ele acredita no produto dele, ele acredita no serviço que oferece, mas em primeiro plano, ele enxerga aquilo que ele tem na mão como uma máquina de realização pessoal. E se a pessoa não entende isso, que Exato. é através disso que eu vou mudar a vida, por isso que a gente coloca, né? Não tem nada mais forte do que o sonho do vendedor. Esse cara ter esse sonho. Eu falava e conto muita história dele. Eu comecei a vender porque eu queria casar. A minha relação com venda era interesseira, sempre foi. Porque eu entendi que venda ia dar aquilo que eu queria. Mas olha só, eu concordo com o que você falou e concordo com o que ele disse também. Parece contraditório, mas não é, e eu vou explicar por quê. Vender é um processo seletivo. Exatamente. Vender é um processo seletivo. Então acaba juntando as duas visões, as duas né? coisas. Infelizmente, vai ter o cara que vai para casa e vai desistir do sonho dele. Isso é inevitável. Aliás, a maioria vai desistir do seu sonho. A maioria vai para casa chorar debaixo da cama. Porque vendas, ele é invariavelmente um processo seletivo, porque ele pode estudar, decorar o script, saber tudo. Na hora que ele vai colocar em prática, ele vai errar. E o fracasso vai fazer parte de grande parte das investidas de um vendedor, invariavelmente. Eu fracassei várias vezes, você fracassou várias vezes. Aliás, você começou contando o seu fracasso. E esse cara não vai assumir a responsabilidade do erro e vai em busca do direito. Então essa é a cabeça que vai acabar. Então, infelizmente, assim, é fato o que tu falou, é fato também o que o Nigro disse, e a explicação para que essas duas coisas não sejam contraditórias é que vendas, ele é um processo seletivo e ele separa o cara que de fato tem um sonho para buscar daquele cara que na quinta dificuldade ele joga a toalha. Muito bem, você perguntou para Caio, então vai para você. Pô, tira uma aí que não seja tão marmelada, Caio, por favor. Essa vai pro Thiagão. O cara fica rancoroso, né? Rancoroso. Rancoroso. Entendi, vingança. Thiagão, puta, essa é forte. Qual é o maior erro do vendedor? O maior erro do vendedor é você sobrevender o seu produto ou o seu serviço, cara.
é o que o Joel falou. Porque eu lembro de uma história de um cara que ele entrou uma vez numa concessionária para comprar uma Porsche ou algum carro desses, assim. Ele estava decidido a comprar. E aí, o vendedor não teve a percepção, a sensibilidade de entender que ele já tinha comprado o carro. Ele ficou querendo super vender o negócio. Não, mas olha a velocidade e tal. Não, beleza. Não, mas olha aqui, mas a cor, que lá. Ele falou, cara, tá bom, e foi embora. Então, cara, assim, você querer vender demais, assim, você tem que ter uma sensibilidade como vendedor, de você não acelerar demais na hora errada, né? Você também não fazer o oposto. Então, acho que isso daqui é um grande erro, tá? Talvez o maior. Agora... Talvez fosse não ter a leitura do cliente, né? A sensibilidade, né? Talvez não fazer pergunta. Já aconteceu comigo também. Já aconteceu com você? Tô percebendo que eu sou um belo de um cara com... Eu gosto de comprar. Eu gosto muito de comprar. Meu primeiro imóvel foi assim. Você já estava decidido? Eu entrei, era um imóvel que... Eu casei, comprei um imóvel, era uma casa. Eu acho que se eu falar aqui, o cara vai saber que é ele. Não vou dar tantos detalhes, Foi meu imóvel que eu entrei e... Cara, acho que em 10 segundos eu decidi. Você vai ter o cara do quadro pegando o teu pé também daqui a pouco. Esse cara do quadro sabe que é você, mas ele Deixa entendeu eu dar um recado pro cara do quadro. Cara, um conselho eu vou dar pra você. Não, na boa. Aprenda com isso. Não. Primeiro, você aprendeu aqui sobre tudo isso. Segundo, o seguinte, se fosse você, ligava pro Joel amanhã e pede para ele uma segunda oportunidade e depois você entra em contato comigo para dizer que vendeu esse quadro. E pagar a comissão. Não precisa. A comissão fica por conta. Fica por conta. Eu até sei o que você deve dizer nessa hora. Fala assim, Opa, treina ele. assim, Vai lá. Joel, primeiro vi o episódio, obrigado pelo feedback. Ah, golaço. Obrigado Se fizer assim, feedback. vou comprar 2. Não fica ofendido. Obrigado pelo feedback. Eu não tratei você do jeito que você merece, mas eu queria muito uma segunda oportunidade para te mostrar como um profissional da minha área faz. Boa. Posso? Faz isso. Dá detalhes da casa, que a gente vai dar uma consultoria pro cara da casa também. Vai lá. Não, quando eu comprei minha primeira casa, nosso primeiro imóvel, eu entrei junto com a Lalas e eu decidi em 30 segundos. 30 segundos. Eu entrei e falei... E me calei. Falei, comprei. É aqui. E aí a Lalas ainda precisou de um pouquinho mais de tempo, ficou aquele negócio todo, e aí o cara chegou, falei, e aí, gostou? Falei, gostei. É nossa. Deu o cara, mas qual que é o objetivo de morar aqui e tal? Nossa! Voltou uns 10 passos Ele pra tinha trás. 50 perguntas para responder no CRM, né? Não esqueceu. Eu falei, não, é nossa. Apertou o Gente... piloto automático. Não, a gente quer tal. Mas, e legal, gostaram? Não, a gente quer a casa, é nossa. O objetivo da... E ele ficava, eu acho que ele não entendeu. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, putz, muito ruim. Isso aconteceu comigo também. Então, um cara, como é que você chamou? Sobrevender o produto. Sobrevender. Bush, uma consultoria ali naquela câmera ali, aquela lá, né? Uma consultoria para esse. Ele deveria entrar em contato com. Acho que não vai adiantar entrar em contato com você, que você já. A categoria de mansão do Joel já é outra hoje, né? Olha que erro brutal esse, Flávio. E pra mim, eu coloco isso na categoria também, junto com o Thiagão, de um dos erros mais brutais. Em vendas, um erro brutal é você colocar suas considerações de compra na frente do teu cliente. Não importa por que você acha que outra pessoa tem que comprar aquilo que você tem. O que importa são as razões delas. Quantas pessoas às vezes nos vendem baseado nas suas razões? Cara, você tem que comprar esse apartamento porque esse apartamento é maravilhoso, na melhor zona de São Paulo. Esse apartamento é um apartamento com acústica impecável. Bicho, eu só quero um apartamento grande porque eu tenho 3 filhos para de área de lazer. Não são as suas razões, são as minhas razões. Quantas pessoas o dia inteiro vendendo coisa nas nossas cabeças, usando as razões delas? Caio, isso é muito legal que você falou, porque eu tive caso de trocar muitos times de venda, porque o vendedor começava a ganhar tanto dinheiro que ele se achava mais importante que o cliente. Então ele ia querer vender, tipo, ele tinha as opiniões já formadas, esse produto já, né? É aquele vendedor de carro, o cara vendia carro básico. Aí do dia pra noite ele começou a vender, comprou um carro melhor que ele vende. Aí ele já vai atender o cliente mal, porque... Sim. Entende? Agora, e aí só continuando aqui, eu acho que tem, complementando, acho que o maior erro, talvez seja um dos maiores, né? Agora, existe o erro sob a ótica do vendedor e sob a ótica do líder de vendas, digamos assim, ou do dono do negócio, ou do empreendedor quando pensa em vendas. Acho que sob a ótica do vendedor, eu acho que é um pouco do que o Caio falou. É o cara, ele, além de colocar as considerações dele, é ele fazer mais afirmações do que perguntas, né? E de fato, acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Quando eu passei a fazer mais perguntas, cara, eu comecei a angariar muito mais informações e veja só, eu convenci o cliente numa hora de conversa quando eu descobria uma fragilidade. Então, a fragilidade era, o gerente não está me atendendo bem. Ah, então é aqui que eu vou atacar. Ah, esse investimento que eu tenho aqui, ele está mal. Podia ser 1% da carteira dele. É aqui que eu ia atacar. Então, eu só precisava descobrir a fragilidade dele e você descobre através da pergunta. Sob a ótica do gestor, do líder, do empreendedor,
Isso aqui é uma coisa que o Joel comentou há muito tempo pra mim, e eu guardei, e eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu já aprendi com o Joel. E que eu já aprendi bastante coisa com o Joel. Que é o seguinte, são sobre os 3 dinheiros que existem, né? Que é o você ganhar mais dinheiro, você gastar menos dinheiro e você ir atrás do dinheiro que tá na mesa. Então, acho que como líder do negócio, o maior erro é você não criar um próximo produto ou um próximo serviço que o seu cliente vai consumir. Então, a gente faz uma venda de R$1.000. Pô, a gente vai parar por aqui? Né? 10% dos clientes que compraram um produto de R$1.000 estão dispostos a comprar um produto de R$10.000 de você. Qual é esse produto? Não sei. Pergunta para o seu cliente. Exato. O que seu cliente estaria disposto a te comprar por R$10.000? Ele vai te dizer. E depois disso, você vai ter 10% dos clientes que vão comprar por 10 mil. Isso. Uma parcela desses clientes vai comprar esse. Então você tem que ter isso em mente, porque no final das contas, assim, o maior dinheiro muitas vezes não está nem nesse produto de entrada, ele está no que vem aqui depois. E aí você tem um custo de aquisição que muitas vezes não vai ser suprido por esse produto de entrada e você vai achar que não tem um modelo de negócio sustentável. Mas é só porque você esquece que o modelo não para aqui, ele continua. Então acho que esse daqui é o maior erro sob a ótica, para mim, de um líder, de um gestor, de um dono, de um empreendedor de negócio, sob a ótica de vendas. Você tem uma arquitetura de produtos. Muito bom. Quem é o próximo a fazer a pergunta aí? Agora sou eu, né? Tiago. Ó, agora vai ser pro Bush. O Flávio. O Flávio puxou pra mim. Depende aí. Eu respondo também. Dá na canela com a Se for fraca, eu vou pegar outra pergunta. Com trava de ferro. Tá bom? Não, você escolhe pra quem vai ser. Pra mim, pra ele. Aí. Ah, não, essa é muito boa. Essa é muito boa, vai ensinar muito, cara. Acho legal mesmo. O que é um bom processo de vendas? Pra mim? Essa aqui vai pra você. Engraçado, né? A gente tem sempre aquela tendência a querer ampliar, dar um zoom out. A gente tem enxergar big picture, enxergar a fotografia completa. Então, por exemplo, você quando olha o processo de vendas ali de um vendedor, você vai falar da técnica, não é? Aquilo que eu falei, a ambição, a técnica, a gestão de emoção, daqui a pouco você se aprofunda na técnica, você pode fazer os scripts, ensinar o vendedor a conduzir, etc. e tal. Se você ampliar um pouco mais, vai cair do que o Thiago falou, que é sobre a gestão da venda, a arquitetura de produtos, não é? A gestão da venda do ponto de vista da arquitetura e da jornada do cliente que você pode criar. Mas se você fizer mais um zoom out aqui, se você ampliar aqui o foco, abrir mais um pouco, dá para você enxergar algumas outras coisas. E, ultimamente, eu vejo que é uma tendência muito grande. A gente viveu um período recente em que o marketing digital entrou. Só que a gente sabe que marketing digital é uma coisa muito antiga, né? Você tem, desde quando surgiu a internet, você começou a vender pela internet. Então, esse processo de vendas na internet já é bem antigo. Mais recentemente, em 2015, começou um movimento muito interessante de marketing digital no Brasil e muita gente descobriu a venda e começou a vender pelos canais digitais. Quando veio a pandemia, isso se exponenciou ainda mais, porque as pessoas tinham praticamente toda a atenção. Não saía de casa, não tinha muita competição, então as pessoas estavam muito na internet, então o marketing digital voou. Acabou a pandemia, mudou um pouco esse comportamento. Agora, em vez de assistir a live do Thiago Nigro, a pessoa pode estar no aniversário da mãe, pode estar no aniversário do filho, ou tomando uma cerveja com os amigos, jogando uma partida de futebol, assistindo um jogo de futebol, ou seja, novos players entraram, né? Outras coisas se tornaram concorrentes. Então, mudou um pouco esse jogo. Então, quando você faz mais esse zoom out, você enxerga que você pode ter vendas por diversos canais de vendas. Então, quando eu penso num bom processo de venda, eu começaria pelo zoom out. Eu começaria com a arquitetura do processo de vendas. O primeiro passo é você pensar aonde esse processo vai ser criado. Aonde esse processo vai ser criado? Porque eu posso criar N tipos de processos de vendas de acordo com os canais de vendas que eu tenho disponível. Eu posso vender pela internet, eu posso vender por um call center, eu posso vender em stands em shopping centers, em lojas em shopping centers, eu posso vender por venda direta, eu posso vender por N possibilidades, N canais de vendas eu posso vender. Porque onde tem gente, tem transação. Onde tem pessoas, tem transação. Então, é um erro muito grande o cara achar, não, o moderno é vender pela internet. Não. As pessoas entenderem o conceito, né, de um processo de vendas. Um processo de vendas, na verdade, é a representação visual da jornada de compra do cliente. E qual que é o melhor processo? Um processo que a gente fala campeão, ele tem alguns pontos de atenção. Primeiro, ele precisa ser mensurável. Quantas vezes um vendedor ele faz um processo de vendas que, cara,
é tão complexo, você fala assim, cara, é impossível quem conseguir repetir o que você faz. Então, ele não é ensinável. Então, um bom processo de vendas, ele precisa ter ensinabilidade. Porque se ele não tem ensinabilidade, ele está complexo demais. E uma das coisas inimigas de vendas é a complexidade. A complexidade gera dúvida. Então, dentro do processo de venda, sabendo que a jornada de compra do teu cliente, para todo mundo que já vende alguma coisa, eu já posso te afirmar, você já tem um processo, tá? Às vezes não é tão claro, mas algo já está acontecendo. Às vezes ele não é tão visual. Mas as pessoas entenderem que essa jornada de compra, e você desenha mesmo, um papel e uma caneta, e erro achar que quanto mais complexo, mais moderno, mais chique, é o contrário. Aí vale que Quanto mais moderno, mais chique, é mais simples. A perfeição não é onde você não tem mais nada a adicionar, você não tem mais nada para tirar, sabe? Eu acho que tem uma frase, você não tem mais nada para tirar. Cara, o meu processo está perfeito, não dá para tirar mais nada. Tá compacto, né? Tem uma frase de um filósofo que o Bruno vai lembrar, não lembro, tá? Que ela fala, o tolo pega algo simples e dificulta, enquanto o sábio pega algo complexo e facilita. Então, um processo simples, uma metodologia que seja simples de você ensinar, de você mensurar, que represente a jornada visual do teu cliente, definindo o teu modelo de prospecção, qual canal, não sei, cada um tem um modelo diferente, mas quando fica isso visual para a pessoa, ela entende. Depois do passo A, eu passo B, o passo C, o passo D. Entendi. E aí tu gera uma receita previsível. E a tua receita fica previsível. E aí você treina essas etapas. Eu acho que vale aqui, Caio, para a galera que está assistindo aqui, falar especificamente que existem diferentes canais para você vender o seu produto. Exato. E isso é algo muito atual, a gente falar sobre isso, porque muita gente que só vende no digital começou a ter um CAC muito grande, um ROI mais longo, e ele começou a achar que aquele negócio não fazia mais sentido. Isso acontece porque a pessoa ela não se dá conta que ele pode vender o mesmo produto por diferentes canais de vendas. Então, para a gente não ficar só na teoria, vamos falar um pouquinho de número. Hoje, investindo algumas, talvez chegando a 2 dezenas de milhões de reais em tráfego na internet. O grupo que eu dirijo, ele tem 8% das suas vendas sendo vendas digitais. Não é que a gente vende pouco digitalmente, a gente vende bastante no digital. A questão é que 92% das vendas acontecem em outros 3 canais diferentes, onde o digital é parte deste processo, é parte deste formato, é parte desse modelo. Isso significa dizer que se eu apenas vendesse no digital, eu estaria vendendo 12 vezes menos do que a gente vende atualmente. Então, é muito importante, se você tem produtos digitais, entenda, se tu está vendendo bem no digital, você pode estar vendendo 12 vezes menos do que você poderia estar vendendo. O que é bom pode ser 12 vezes menos se você estivesse atuando e vendendo em outros canais de vendas. É muito importante a gente aguçar essa curiosidade, essa perplexidade, porque se está bom só no digital, se você tivesse vários canais de vendas, poderia ficar ainda melhor. Por que o CAC hoje está cada vez mais caro? Porque a internet também possibilitou que qualquer um que quisesse tentar vender pela internet tinha a possibilidade. Hoje a disputa é muito maior. Né? E com isso trouxe gente capaz de gerar valor e uma grande quantidade que não tinha técnica, não tinha processo. E aí a gente fica tentando. Como antes o cara tentava, sei lá, para 100 pessoas conseguir um cliente, ele entendeu, opa, se eu aumentar 10 vezes, vou chegar em 1.000, vou vender. Então, só que, na verdade, não é esse o processo de venda. É que quando não tinha ninguém, até dava certo. Quando começa a ter muita gente, você vai acabar não tendo mais performance. E se a gente voltar, quem disse que a melhor venda não é presencial, ou não é por telefone, ou para o Caio não é um SMS, ou para o fulano é um WhatsApp, ou para alguém é uma carta, eu não sei. A questão é que a gente meio que se fala do digital, parece que tem que estar na moda. Parece que rotulou. Isso aqui é o moderno e esse aqui não é. O melhor é o processo para o perfil de cliente que tu quer atender. O Caio falou 2 coisas que eu achei muito legais, assim. Que a primeira, assim, precisa ter métricas, e precisa ser um processo ensinável, né? Eu acho que uma outra coisa também que torna isso aqui um bom processo é um processo onde você tem um canal de aquisição, né, que também seja replicável. E um bom processo para mim é um processo onde a conta feche. Isso aqui parece tão óbvio, mas no dia a dia a gente esquece disso, né? E o que geralmente uma conta fechando? É uma relação de faturamento, né, ou de LTV, enfim, versus o CAC de pelo menos 3 vezes. Então, se a gente encontra uma métrica, né, onde a gente tem bons números, a gente tem canais de aquisição que são replicáveis, a gente tem métricas que são mensuráveis e um processo de venda que é ensinável,
e a gente consegue botar tudo isso numa tela de TV e chamar isso daqui de dashboard e fazer todo mundo olhar para a mesma coisa, aí eu acho que a gente tem um processo bem bacana. E assim, quanta gente que está nos ouvindo aqui que não tem a menor ideia de que, cara, tem muita gente nesse... E quando eu falo muita gente, fala assim, não, cara,